Chegou a hora do esporte, o Josiano já está aqui, muito boa tarde, Josiano. Vamos começar aí falando sobre ciclismo. Josiano, a turma de Votuporanga que foi lá para Aparecida voltou cheio de história, né? Muita história para contar, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal, depois de percorrer aí mais de 318 quilômetros pedalando, os 16 ciclistas de Votuporanga voltaram com a mala cheia de boas lembranças do Caminho da Fé. Foram 5 dias pedalando, mais de 300 quilômetros contemplando imagens como essas, registradas por esses amigos unidos pela fé e por uma paixão, a bike. No Caminho da Fé, entre Águas da Prata e Aparecida, eles encontraram muitas paisagens, vivenciaram muitas emoções e passaram por momentos inesquecíveis. Tudo isso registrado pelas câmeras do grupo e também na mente de todos eles. A ideia em fazer esse famoso caminho começou de uma conversa entre Vanderlei e outros amigos do Bike Terra. Inclusive, ele nem imaginava que seria um exemplo de superação em toda essa história. E aí acabei me machucando e até então eu não ia mais pro Caminho da Fé. Aí eu falei assim, pô, eu paguei, já tá feito tudo o esquema, eu tava no grupo, eu falei, não, eu vou com vocês e eu acabei pedalando e foi muito bom. Fé, companheirismo e superação. O Caminho da Fé permitiu aos 16 amigos muitas experiências e que colocassem em prática pelo menos 5 valores que vão carregar para a vida toda. Retrospectiva, porque ali está sempre pedalando em si, você com a sua bike e pensando no que foi feito na sua vida. O segundo ponto seria encontro com Deus. Para os religiosos realmente é um caminho em que vai até a Basílica. O terceiro ponto seria o encontro com a natureza. O quarto ponto seria a importância do outro para nós. E o quinto ponto seria o desapego das coisas materiais. Retrospectiva, encontro com Deus e com a natureza, se importar com o outro e o desapego de bens materiais foram emoções vividas também por José Godoy e Lineker, pai e filho. Uma experiência que em 10 anos pedalando, Lineker jamais imaginou que teria. E para Godoy, que começou o ano sem esperar a superação desse desafio. Eu fui preocupado com parte física, se eu ia aguentar ou não. E aí o emocional me derrubou, porque isso que contagiou muito. Pela primeira vez a pedalada foi diferente, né? O Caminho da Fé não tinha nada de competição, e sim realmente mesmo você ter a fé de conseguir fazer todo o percurso. Então é algo novo, né? Totalmente diferente, totalmente desligado do que seria a competição. Aliás, pedalar com o pai não foi exclusividade do Lineker. Guilherme também teve essa experiência e se recorda com um certo carinho. Então meu pai estava presente comigo nessa pedalada, tem 63 anos. Realmente eu senti que era duro para mim, imaginava para ele. Ele estava sempre alguns pontos para trás de mim, voltava, esperava ele, acompanhava ele. Então foi bem forte isso todo dia de noite. E aí, tá bem? Tá doendo as pernas? Como que tá? O último dia em si, eu via que ele estava desgastado, eu também estava. Mas eu falava, vamos lá, vamos tá chegando, vai devagarzinho, vai no seu ritmo que tá chegando. Tudo isso sinal de companheirismo que é vivido pelo grupo e que marcou ainda mais o Caminho da Fé. Você, assim, saber que você não está sozinho ali, porque a parte primordial acho que é a amizade, isso aí não tem preço que paga isso. Os mais de 300 quilômetros pedalados, as estradas de terra, os terrenos íngremes e muita altitude que encontraram entre Águas da Prata e Aparecida, em breve devem ser enfrentadas novamente. O Caminho da Fé tocou mesmo todos eles e, pelo jeito, vai entrar no calendário do grupo. Até eu comentei com meu pai, em 10 anos de ciclismo, acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu passei com a minha bicicleta, foi esse Caminho da Fé. A gente já está pensando no como vai ser o ano que vem. Durante o momento a gente falava, não, nunca mais, que esse é sofrimento. Chegamos aqui, vamos marcar outro, porque foi gostoso, foi bom. Então é bem isso, todo mundo pensa dessa forma. Então eu acredito que o ano que vem vai ter uma turma legal aí participando. Inclusive convido vocês para fazer toda a reportagem ao longo do trajeto, que vai ser legal, vocês vão sofrer junto com a gente. Colocar no calendário para o ano que vem já, com certeza.
Tá, então, Luciano, essa reportagem bem legal aí, o pessoal que não é fácil, hein? Foram entre a saída aqui de Votuporanga até a chegada é Aparecida aí 5 dias, um percurso muito difícil, né? Mas também muito bonito. Parabéns aí ao grupo Bike Terra por essa aventura, Luciano. Isso aí, eu vou muito para Aparecida do Norte, pelo menos uma vez por ano, mas de carro, viu, do Josiano? E cansa, e cansa muito, até de né? carro cansa. É muito longe, cansa muito, e é isso aí. Parabéns, pessoal. Josiano, agora falando sobre futebol, Libertadores da América, o Corinthians empatou fora de casa, 0-0. É um bom resultado, mas também não é o melhor possível, né? Exatamente, Luciano. E só vou fazer uma observação aqui como bom palmeirense. Os dois times que se classificaram do grupo do Palmeiras aí, o Rosário Central, que ficou em primeiro lugar, e o Nacional do Uruguai, que ficou em segundo, são equipes difíceis para se bater, viu, Luciano? O Rosário Central mesmo venceu o Grêmio jogando em Porto Alegre. E por outro lado aí, o jogo que a gente está falando, o Corinthians empatou em Montevidéu em 0-0 contra o Nacional. E o Corinthians fez um primeiro tempo meio ruim, depois no segundo tempo equilibrou as ações, né, Luciano? E no fim, esse 0-0 acabou sendo um bom resultado, sim. Só que o Corinthians sentiu nesse jogo a verdadeira essência do que é realmente essa competição, o que é a Libertadores da América, o time uruguai batendo muito, violento, desleal, a famosa catimba, enfim. E agora o Corinthians poderia pelo menos ter feito gols, viu, Luciano? Fora de casa, a gente sabe que é muito difícil, mas se o empate tivesse sido em 1-1, por exemplo, o gol fora de casa vale bastante na Libertadores, ficou em 0-0, e aí agora no jogo na Arena fica um pouquinho mais complicado, né, Luciano? Porque na minha visão, pelo menos, o Corinthians vai jogar em casa, vai jogar com a força da torcida, mas se o Nacional faz um gol, aí complica mesmo, aí Corinthians, nenhum resultado pro Corinthians interessa, só a vitória mesmo interessa aí para conseguir a classificação. E falando em Libertadores ainda, o São Paulino hoje vive uma grande expectativa. O time joga às 9h45 da noite contra o Toluca, né, a equipe do México, com promessa do Morumbi lotado. E uma novidade do São Paulo hoje é que não terá o goleiro Denis suspenso, entra no lugar dele o goleiro Renan Ribeiro. E na minha opinião, Luciano, Renan Ribeiro entra e não deve sair mais do time, a não ser que aconteça uma tragédia, tomar algum frango aí, mas o Denis nos últimos jogos aí tá muito mal. São Paulo deve ir a campo aí, com o Renan Ribeiro, Bruno Maicon, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Ganso e Michel Bastos. E aí na dúvida do ataque aí, ou Centurion ou Allan Kardec. Esse aí é o São Paulo que faz seu primeiro jogo aí. E o Toluca é um time muito difícil, viu, Luciano? Da primeira fase, pelo menos eu acho que é um dos mais fortes aí que disputaram a primeira fase, que se classificaram para as oitavas da Libertadores aí. Então o São Paulino hoje vive esse clima de Libertadores da América. É isso aí, Josiano. Ainda falando sobre o Denis, né, o goleiro do São Paulo, substituir o Rogério Ceni não é uma tarefa muito fácil, né? Um ídolo, fez história no clube e mesmo no fim da carreira estava numa ótima fase, né? E pensa, né? Ele ficou tantos anos aí na reserva, né, Luciano? Tantos anos esperando essa chance aí, deve estar sentindo um pouco a pressão mesmo, o Denis. E o Renan Ribeiro é um bom goleiro, então fica essa briga no gol do São Paulo aí, São Paulino, na expectativa para esse jogão. Josiano, agora falando sobre Votuporanguense, aí o Sub-20, Série A3, o Rio Preto tá quase garantido aí, né? Quase conquistando o acesso, né? Exatamente, passar aí as duas informações. Começar falando mesmo da Série A3, Luciano, jogos importantes, aqui tem os resultados em mãos aqui dos jogos desta quarta-feira da Série A3, e olha só, o Rio Preto está apenas a um empate de conquistar o acesso, de ser o melhor do seu grupo e ter a chance também de disputar a final do Campeonato Paulista da Série A3. Resultados, Matonense fez 4-1 no Flamengo de Guarulhos, o Nacional fez 2-1 no Sertãozinho, o São Carlos perdeu em casa para o Atibaia, esse é o resultado que importa para o Rio Preto, essa derrota do São Carlos para o Atibaia. E o Catanduvense perdeu em casa, goleada, o Rio Preto fez 5-1 no Grêmio, o Catanduvense jogando em Catanduva dentro de casa. Com isso, Luciano, fica assim, no grupo 2,
o Sertãozinho está com 10 pontos e o segundo colocado é o Nacional com 7. Decidem aí a classificação na última rodada. E no outro grupo, que a coisa tá pegando mais, ó, o Rio Preto é o líder com 10 pontos e o São Carlos é o segundo colocado com 10 também. O Rio Preto agora está melhor nos critérios de desempate. E adivinha que jogo que é o jogo de domingo da próxima rodada? Justamente Rio Preto e São Carlos, Luciano. Um empate do Rio Preto aqui classifica o time para a Série A2 do ano que vem, para a final do campeonato. Esse jogo que será realizado em Rio Preto, muito perto mesmo o time do Jacaré de conquistar o acesso à Série A2. Agora vamos falar sobre o time sub-20 da Votuporanguense. A equipe, falei ontem à noite com o treinador Ailton, ele me disse que finalmente foi fechado o elenco do CAF, foram feitas muitas seletivas, muitos jogadores tiveram a chance de serem avaliados aqui de Votuporanga, da nossa região, as famosas peneiras, né, Luciano? E 25 jogadores ficam no elenco, são esses jogadores que vão disputar o campeonato paulista da primeira divisão sub-20, que começa em maio e dura aí vários meses, defendendo as cores da Alvinegra. Desse grupo aí, cerca de 8 atletas são dessas peneiras, são aqui da região de Votuporanga, são aqui da cidade, e o restante fizeram a base, categorias de base aí, jogadores que vieram de várias cidades do Brasil, de vários clubes. Por exemplo, tem jogador que fez a base no Grêmio, outro jogador que fez a base na Ponte Preta, enfim, vários jogadores que já tem uma certa rodagem, que vem por intermédio aí de empresários. Esse é o time do Ailton, e agora o Ailton me disse que é a hora de dar a cara ao time, viu, Luciano? Agora vai começar mesmo o treinamento específico físico, técnico e tático para essa equipe aí que estreia no dia 7 de maio, fora de casa contra a Ferroviária, e depois no dia 14 de maio estreia aqui em casa, na Arena Plínio Marim, contra o Fernandópolis, o jogo que todo mundo quer assistir. Luciano, são essas as notícias e os comentários. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã.